Bom dia, irmãos. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 13. Lucas capítulo 13 nos diz assim: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensai que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la, mas porque ela está aí ocupando espaço inutilmente da terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estudo. Se vier a dar fruto, bem está; se não, mandarás cortá-la. Palavra do Senhor. Irmãos, hoje nós estaremos diante da celebração da ceia e relembraremos na participação da ceia exatamente a história da salvação. E não tem como nós pensarmos em relembrar a história da salvação se não pensarmos em arrependimento. Eu penso que dentre várias outras finalidades da ceia, uma vez que a ceia tem a finalidade de reafirmar em nossos corações, de nos relembrar quanto ao evento salvífico, por consequência, o arrependimento ato contínuo, ok? Vez que quando nós abraçamos a fé, abraçamos o fruto do arrependimento, mas o fato de termos abraçado a fé não significa perfeição dos que abraçaram a fé. Nesse sentido, sempre haverá necessidade de arrependimentos. E a ceia é exatamente o momento de relembrarmos o ato perfeito do Cristo, e enquanto nós, a despeito de pertencermos ao Cristo, continuamos ainda muito aquém daquilo que deveríamos ser. Nesse sentido, o arrependimento sempre se faz necessário. O arrependimento sempre vai fazer parte da nossa caminhada até o retorno do Cristo. Até porque quem não se arrepende, não existe arrependimento no coração de quem é perfeito. Por isso Deus não se arrepende. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é correto por excelência. Por isso Ele não se arrepende. Em função da sua visão macro da vida, o que Ele faz é perfeito. Na verdade, arrependimento pressupõe erro. Deus não erra, logo não existe arrependimento para a divindade. Deus é o santo, é o perfeito. Que não é o nosso caso. Nós somos exatamente o contrário de tudo aquilo que é Deus, que Deus é, apesar de pertencermos a Ele. E aí a necessidade sempre de arrependimento. Muitas vezes assumimos posturas ou tomamos decisões que depois de uma reflexão nós percebemos o quanto nós erramos. E aí se faz necessário o arrependimento. Se faz necessário repensar. Arrependimento sempre precisa e deve fazer parte da nossa agenda. Vai fazer sempre, porque sempre erramos. A necessidade da existência. Muito embora, apesar do nosso erro, nós podemos ainda, de forma contumaz, não nos arrependermos dos erros cometidos. Mas se faz necessário.
porque não existe ninguém que não é. E aí a necessidade do arrependimento. O apóstolo João nos deixou muito claro essa possibilidade, a ponto de dizer assim: filhinhos, não pequeis. Aí vai continuar: porém, se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai. Ou seja, ele fala da possibilidade dele. Então, considerando que nós somos pessoas limitadas, considerando que existe a possibilidade de erro e muitas vezes erramos, a ceia é exatamente um convite ao arrependimento, é um convite à retomada. De regra, o arrependimento ele acontece pós-percepção do erro cometido. E ele sempre precisa e deve fazer parte da nossa agenda. Arrependimento para retomada. Errou, arrependimento para retomada. Não podemos nos entristecer ante ao erro, mas devemos lamentar ante a insistência do erro sem o arrependimento. Isso aí que é o grave. A graça de Deus, ela é suficiente. O arrependimento, a base da relação de Deus para conosco está no seu amor, na sua graça, e não no arrependimento. Muito embora o arrependimento fazer parte desta relação, a fundamentação está na graça de Deus, não no nosso arrependimento, apesar do arrependimento se fazer necessário, porque Deus se relaciona com o coração arrependido, mas a fonte é o seu amor, mas a razão primeira é o seu amor. Agora, o amor de Deus não anula o arrependimento, não dispensa o arrependimento, mas a base nunca está em nós, a saber, o arrependimento. A base está no seu amor gracioso. O arrependimento é elemento indispensável, mas não é a causa. A causa é o amor de Deus, a causa é a misericórdia de Deus, a causa é a graça de Deus. E diante da ceia, nós deparamos exatamente sempre com essa realidade. Quando pegamos o pão, quando pegamos o vinho, o pegamos por pura graça. E aí, no nosso íntimo, nós pensamos: como eu preciso repensar algumas posturas, como eu preciso retomar alguns caminhos, visto que eu me desviei daquilo que eu sei o que é certo e que insisto em caminhar de forma errada. E hoje, exatamente a ceia é um convite para pensarmos de forma mais detalhada nessa questão e retomarmos a nossa caminhada. O texto que nós acabamos de ler, ele é precedido por algumas sentenças. Normalmente, nós começamos a pensar no arrependimento quando a coisa vem, o cerco vai se aproximando, né? A coisa vai cercando, a situação está meio estreita, e aí a gente começa a pensar nas nossas mazelas, nos nossos erros, e começa a pensar na possibilidade do arrependimento. Isso é humano, isso é muito natural, e esse texto vai demonstrar exatamente isso. Esse texto vai ser precedido por passagens que vão falar aí de sentença divina. O capítulo 12, a partir do versículo 35, Jesus vai falar da parábola do servo vigilante, da necessidade do servo se encontrar exatamente na postura correta por ocasião da volta do seu Senhor. E ele vai finalizar no capítulo 40, versículo 48, da seguinte forma: aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, terá poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Ou seja, ele conta essa parábola, mas ele vai dizer o seguinte: existem pessoas que não têm conhecimento, e este não vai ficar impune, mas a sentença será menor. Mas existem pessoas que tiveram conhecimento. O Senhor o alertou, e encontrou o servo exatamente naquele erro para o qual ele foi alertado, E ele diz o seguinte: esse que tomou conhecimento vai responder um pouco mais, porque não é inocente da causa. E ele vai continuar falando agora, que a partir do versículo 49, que ele não vem trazer paz à terra, não vem trazer espada, ele vem trazer sentença.
Nós finalizando, a partir do versículo 54, sobre os sinais dos tempos, ok? Sobre o discernimento dos sinais dos tempos. Versículo 58 vai dizer o seguinte: quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te para que te livres desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz. O juiz te entrega ao meirinho e o meirinho te recolha à prisão. Digo-te que não sairá dali enquanto não pagares o último centavo. Então ele conta essas 3 historinhas para mostrar à comunidade discipular outra necessidade de ficar esperto, outra necessidade de atenção na vida, na caminhada. Quando ele termina de contar isso, o texto diz que naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus. Ou seja, o comentarista fez uma fala interessante. Qual é a situação? Eles ouviram a palavra de sentença contra eles, eles foram apertados, eles foram chamados à ordem, e de repente, a fuga, a maneira como eles poderiam minimizar este constrangimento, foi exatamente contar histórias. E eles contaram história, muito embora não está explícito no texto, eles contaram a história dos galileus e daqueles que foram vítimas da queda da torre de Siloé. Aí Cristo se dirige a eles e diz da seguinte forma: ele, porém, disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se porém não vos arrependeres, todos, inclusive vocês, perecerão. Ou vocês estão pensando que aqueles 18 sobre os quais se desabou a torre de Siloé eram mais pecadores, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vos afirmo. Se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer de igual forma. Com isso, Jesus Cristo parte para a parábola. Ele conta essa parábola aqui de um senhor que plantou uma figueira numa vinha e que esta vinha não dava fruto. E a história vocês muito bem conhecem. Eu gostaria de extrair aqui em rápidas palavras alguns ensinamentos dessa história aqui. Primeiro, esse texto nos ensina e está muito explícito, quanto grave erro que temos de nos justificar à luz do erro do outro, né? É isso que eles fizeram. A primeira crítica que Jesus nos faz hoje, nesta manhã de celebração, é exatamente quanto a nossa tendência, até fuga, até forma de defesa, de justificarmos o nosso suposto erro, o nosso erro, em função de um erro mais grave do outro. É isso que ele vai dizer. Vocês estão pensando o quê? Vocês estão pensando que aqueles galileus eram menos pecadores que vocês? Olha, eles erraram. Mas se vocês não se arrependerem, vocês vão se dar mal assim como eles se deram mal. Vocês estão pensando que aqueles em cima de quem caiu a torre de Siloé eram menos pecadores que vocês? Não eram. Vocês são tão quanto eles são. Se vocês não se arrependerem, vocês também se darão mal. Ou seja, não se justifique em razão do erro alheio. E aí a gente já vai perceber que a nossa relação com a divindade, ela é totalmente, a despeito de ser comunitária no sentido da adoração, ela é individualizada no sentido de compromisso com. Ela é individualizada. Então cada um tem uma relação para com Deus, cada um tem um compromisso com o Senhor, porque o Senhor nos assiste de forma individual, nos mantém de forma individual, e cada um na sua medida tem um compromisso de resposta a esse Deus. Resposta tanto no sentido de comportamento aprovado, e como também resposta no sentido de comportamento reprovável. E em ambos os casos, nós somos os responsáveis diretos. Então nós não podemos alegar a nossa bondade ou as nossas supostas virtudes em razão de deficiência do outro. É isso que Cristo está nos dizendo. Não mostre as suas qualidades apontando o erro do outro, ou não esconda os seus defeitos sinalizando supostos defeitos superiores ou maiores do que o outro, porque a relação é muito individual e particular. É isso que nos ensina. Sob pena de ficarmos igual ao fariseu.
Graças te dou a Deus, porque eu não sou como este publicano. E aí ele enumera as suas qualidades em detrimento da deficiência do outro. Cristo chama a atenção. Não. Cada um é responsável por seus atos. E o que nos impede de uma relação mais próxima com o outro, com Deus, não é o erro alheio, é o erro próprio. Bem, se é o meu erro que me impede uma caminhada saudável, eu não posso me justificar em razão do erro do outro. O que eu preciso é rever o meu, ainda que mínimo seja em relação ao outro. Mas mínimo sendo, está me impedindo uma caminhada saudável. Por isso se faz necessário o arrependimento da minha falta, da minha dificuldade, e não uma justificativa em razão da suposta falha do outro. Arrependimento é fruto de compreensão da mensagem do Evangelho, não é isso? O que participaremos agora é exatamente uma síntese da mensagem do Evangelho. Compreendendo a mensagem do Evangelho, teremos facilidade, de arrependimento, porque seremos confrontados. O texto de Atos 2 diz, versículo 37, que depois de Pedro expor o Evangelho, eles se dirigiram a Pedro arrependidos e disseram: o que faremos agora? O que faremos? Compungindo os seus corações, disseram: o que faremos? E a resposta de Pedro foi: arrependei-vos e crede no Evangelho. O que faremos porque percebemos a luz do Evangelho enquanto estamos aqui. E o que fazer agora? O que fazer é retomar. Então, a ceia é sempre um convite hoje à retomada. A ceia não é tribunal. A ceia é um convite à reflexão, nos mostrando que o Evangelho é lindo, nobre e que vale mais a pena do que qualquer outra coisa que eu pretendo fazer ou que esteja fazendo, que pode me trazer alegria, pode me trazer prazer, mas que vai de encontro àquilo que eu creio na luz da minha fé. Então, isso é inegociável. Por isso, a ceia ela não está aqui para nos sentenciar. A ceia está aqui exatamente para nos constranger em amor a retomarmos a nossa caminhada. Visto que, sem dúvida, todos nós sempre temos algo a repensar e a retomarmos. Aí vem a questão da conversão, Conversão é isso. Eu estou indo em uma reta e percebi que eu devo voltar. Então eu faço o quê? Conversão à direita ou conversão à esquerda, não é isso que a gente aprende em autoescola? Então conversão é retornar. Retorno. Porque retornei por quê? Porque eu estava caminhando e me arrependi. Eu percebi que para onde eu estava caminhando, o que eu estava fazendo, o que eu estava pensando não era interessante. Sempre tem, o Evangelho sempre nos dá uma conversão. Pode ser um pouquinho mais longe, não sei se vocês já pegaram uma pista, eu estou querendo retornar, mas não encontro o retorno. E às vezes o retorno pode ser, somente aqui na principal, aqui é complicado o retorno. O retorno pode ser próximo ou pode ser um pouquinho mais à frente, mas sempre há retorno. Retorno sempre existe. Possibilidade de retorno sempre existe. Até o momento em que Cristo retornar, sempre haverá possibilidade de retomada. A ceia sinaliza isso. Sempre há possibilidade de retomada. Na pista sempre tem uma conversão, ou à direita ou à esquerda. Vai continuar caminhando à frente se quiser, mas porque o Evangelho sempre nos oferece um retorno. Arrependimento é fruto de uma compreensão do Evangelho. Arrependimento, inclusive, é a virtude cristã. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, não porque ele não pecou, pelo contrário, ele pecou, mas ele foi chamado homem segundo o coração de Deus exatamente porque ele se arrependeu. Arrependimento é virtude cristã. Arrependimento é humildade, arrependimento é compreensão de deficiência. O arrependimento genuíno, ele nasce da nossa aproximação para com Deus. Quanto mais eu estou próximo das coisas de Deus, haverá uma maior possibilidade de arrependimento. Porque
Senhor da vida nos constrangerá. Isaías viu a glória de Deus no templo, e a fala dele foi: ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de impuros lábios e vivo no meio do povo de lábios impuros. Sou homem de lábios impuros e vivo no meio do povo de impuros lábios. Por que ele percebeu isso? Por que ele chegou a essa conclusão? Exatamente ante a glória do Senhor. O arrependimento ele é facilitado quando nós temos comunhão, porque o Evangelho nos constrange. Pedro estava na pesca e de repente houve aquele episódio da pesca maravilhosa, e ele percebeu que ali estava não mais um pescador, mas estava o Senhor da vida ao seu lado. E ele falou o seguinte: afaste de mim, porque eu estou nu. Ou seja, mas ele sempre esteve nu, no sentido de roupa típica da pesca. Mas naquele momento em especial, em particular, ele percebeu a nudez da alma. Aquela sempre foi a roupa dele. Muitas vezes nós acostumamos com a nossa postura, mas em confronto com o Evangelho nós vamos perceber que essa suposta postura que nos veste, à luz do Evangelho, nós vamos perceber que nu nós estamos. E exatamente quando percebemos a nossa nudez, é que nós vamos constrangidos e dizer: Senhor, afaste de mim, porque eu não sou digno. E a realidade, ninguém é digno. Quando o Evangelho se aproxima de nós, a nossa postura não é pedir que se afaste de nós. A nossa postura é exatamente nos adequarmos à beleza do Evangelho. O arrependimento é isso. E agora ele entra nessa parábola para contar a historinha para a turma. E nessa parábola nós vamos aprender o quanto nós necessitamos dar fruto. Ele vai dizer o seguinte: então Jesus preferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la. Porque se ele plantou ali, ele queria fruto. E nós somos enxertados na figueira que é o Senhor, o que ele requer de nós é o quê? Fruto. Esse texto nos ensina exatamente isso, quanto à necessidade de darmos frutos, de vivermos de tal forma a darmos frutos para o Evangelho. Esse texto vai nos ensinar quanto à necessidade de valorizarmos as nossas vidas em função da assistência graciosa de Deus. O texto diz que a figueira foi plantada numa vinha. Figueira plantada numa vinha. Ou seja, vinha não é local de figueira, mas foi plantada exatamente num local que não era dela. A figueira estava plantada numa vinha, estava sendo bem cuidada, no local inadequado, mas estava bem cuidada e não dava retorno. Ela absorvia os nutrientes que serviam para as videiras. Portanto, ela tinha uma dívida que acumulava ano a ano. Plantada no ano errado, assistida pelo agricultor, no entanto, não dava fruto. Percebam a ação graciosa de Deus, a assistência daquele profissional da terra para com esta figueira. No entanto, ela não dava fruto. Então, esse texto vai nos ensinar exatamente isso: a beleza da graça de Deus, a beleza da assistência de Deus a cada um de nós, apesar de nós não merecermos. Apesar de nós não merecermos. Mas, em meio a toda esta beleza que esse texto nos mostra, ele vai nos mostrar uma coisa que precisa e deve nos chamar a atenção. Porque ele ordenou que a figueira fosse cortada. E o profissional da terra falou o seguinte: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier dar fruto, bem está, senão poderá cortá-la. E a gente aprende o que com isso? Que a graça e a misericórdia do Senhor, à luz dessa questão aí, ela é temporária, não é? Ela tem limites. Porque em qualquer momento, segundo de acordo com o texto, esta figueira seria cortada.
Ou seja, ela seria sentenciada fruto da sua insistência em não dar fruto. Ela seria sentenciada em razão de ter sido colocada ali com a finalidade de não assumir a postura adequada para a qual ali ela foi colocada. E a vida nos sentencia. A vida ela nos sentencia. Deus permite que as coisas aconteçam. E aí a gente começa a fazer algumas perguntas. Deus não me ama, Deus não me quer. Mas quando eu falo em sentença, necessariamente eu não estou falando do juízo divino, mas estou falando aqui hoje de coisas que nós podemos escolher fruto da nossa insistência em não retomarmos. Porque a ação graciosa, misericordiosa de Deus, ela é sempre presente, mas ela tem limite. E a ceia é um convite a repensarmos isso. Quanto à ação limitada de Deus. Porque a qualquer momento, se fizer necessário para uma correção minha e nossa, Ele permite alguns cortes, Ele permite que alguns eventos aconteçam em nós, em razão da nossa insistência, quanto mais em continuarmos caminhando caminhos que não dizem respeito ao Evangelho. E Cristo conta essa parábola para essa comunidade. Vocês estão pensando no quê? Que os galileus são mais pecadores do que vocês? Eles são pecadores, mas vocês são, mas nós somos. Se vocês não se arrependerem, vai acontecer a mesmíssima coisa. Vocês estão pensando o quê? Que vocês, que nós somos diferentes dos de lá de fora? A graça é a diferença. Se a graça é a diferença, vamos responder com as nossas vidas a beleza dessa graça. Porque fora a graça de Deus, somos a mesmíssima coisa dos galileus de fora, daqueles cuja torre ou as torres vêm caindo em suas cabeças diariamente. E nós temos um pleno conhecimento. E se temos um pleno conhecimento, implica e significa dizer que a nossa responsabilidade ela é maior. Por isso participemos da ceia. A ceia não é sentença. A ceia é um convite em amor para tão somente repensarmos a nossa caminhada junto ao Senhor da mesa. Que Ele nos guarde e nos abençoe. Liturgia do diálogo. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé e acompanhando a leitura do texto que está no boletim. De ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Nesse instante nós estaremos fazendo a casa do Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas e também dedicando nossas vidas a Deus.